Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast do canal do Maurício Marques. Hoje a gente está aqui com mais um episódio, o primeiro nesse novo estúdio aqui do Maurício Responde, né? Aquele episódio que a gente faz aí, o Maurício reagir a alguns conteúdos aqui que a gente põe na internet, responder algumas perguntas aí do pessoal que acompanha, né, o trabalho aqui do canal. Antes da gente começar, já clica no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente tem aqui também na descrição desse vídeo, né, e de todos os cortes que a gente postar, a gente tem alguns produtos, e adquirindo esses produtos, creatina, whey protein, albumina e diversos outros produtos, você ajuda o canal aqui, colabora apoiando o nosso canal, tá bom? Então vamos começar então, Maurício, mais um episódio então? Tamo junto, vamos lá. Vamos lá. Maurício, pra gente começar, eu queria até tirar uma dúvida sobre o pessoal, a gente vê muito na internet demonizando o carboidrato, né? Sim. E eu vejo você na contramão disso aí, sempre defendendo o carboidrato. Por que essa defesa, né? Explica pra gente essa defesa do carboidrato. Primeiro, Celião, que tudo que eu falo aqui no canal, com a gente, na academia, desde meus 15 anos de idade até os 56 anos, 40 anos dentro da academia, é sempre a alimentação voltada para a musculação. A farmacologia voltada à musculação. Quanto eu bebo de água? Voltada à musculação. Então, sempre a minha visão era estética em primeiro lugar. Em segundo lugar, saúde. Quando a gente fala em primeiro lugar saúde, é nutricionista, é ciência. Aí ele está falando de saúde em primeiro lugar, depois estética. A minha linguagem dentro do fisiculturismo sempre foi estética em primeiro lugar. E depois a gente pensa na saúde, né? E quando eu falo em estética muscular, músculo visível, o carboidrato é fundamental. Então, o carboidrato tem dois fundamentos aí importantes. Primeiro, a qualidade do treinamento. Segundo, o visual do músculo, que foi formado por proteína. Então, eu formei um músculo, mas para ele estar agora visualmente bonito, cheio, hidratado, é o carboidrato. Creatina, mas vamos falar aí do carboidrato, né? A proteína a gente facilmente regula no atleta, qual é a necessidade. A gordura sempre o mais baixo possível, não diminuindo demais, porque a gordura é importante para a saúde do intestino, do próprio físico, da própria qualidade de treino. Então, falando em treinamento e um pouco de saúde, a gordura tem importância, mas ela não necessita ser em grande quantidade. O carboidrato, aí sim, eu falo que ele é o pivô. É o carboidrato que vai definir a qualidade do seu treino e o visual, a qualidade visível do músculo. E aí eu falo, então é só comer carboidrato? Não. É descobrir individualmente para o meu atleta, para o atleta, como é o seu carboidrato. Qual é o carboidrato que vai direitinho para o seu músculo e mantém o seu cérebro ali sempre alimentado. A gente fala que para o esporte, se uma pessoa ingere menos carboidrato do que deve, ela perde o humor imediatamente. E se ela coloca o carboidrato na medida certa, ela tem naturalmente um pouco mais de bom humor. Então isso mostra que o corpo está feliz ou não, ou seja, o cérebro está dizendo, eu estou morrendo, está faltando a energia vital para mim, que é a glicose. E se eu não coloco o carboidrato necessário, eu sou obrigado a buscar da proteína, eu vou transformar essa proteína vinda do alimento ou no circulante, vou transformar em açúcar para alimentar o cérebro. Então não é mais fácil colocar o carboidrato que eu preciso para o meu cérebro, que eu preciso para o meu fígado, para a qualidade de treino, para encher o meu músculo, e aí então eu paro, cheguei no ideal, vou trabalhar com esse ideal. Lembrando que quando eu tiro o carboidrato por um tempo e causa uma depletação e depois eu recoloco, eu faço uma supercompensação. O meu músculo passa a reter mais glicoses, mais glicogênio do que o normal. Então o pumping é melhor e evita um pouco mais o excesso de carboidrato. Então a gente não está falando aqui em excesso de carboidrato, a gente está falando em carboidrato, na medida certa, na hora certa, que é descoberta individualmente. Quantos atletas de alto nível faziam ou fazem, né? Uma alimentação lá, coloca um tanto de proteína, carboidrato e gordura, e de manhã, todos os dias, ele olhava, opa, tá faltando carboidrato. Passei o carboidrato. Então ele trabalha num nível sempre oscilante, evitando excesso e evitando falta. Com isso, ele vai ter o visual no melhor e também vai ter saúde, porque não está agredindo, não é com o carboidrato, é com o excesso de carboidrato. Então, o que a ciência critica é o excesso de carboidrato, é danoso, não tenha dúvida. A gente não está falando em excesso, a gente está falando cuidado com a falta, que também pode ser danoso. A gente está falando, tá bom, para a saúde, em alguns casos extremos, a baixa do carboidrato é saudável, ok, mas dá físico.
dá um físico bacana? Não. E o que eu vejo muito atleta fazendo? Tira demais carboidrato, fica no extremo, o músculo não fica bonito, e ele compensa onde? Na testosterona. Então, vou encher de testosterona, encho aqui de proteína, dou um jeito de encher o meu músculo de alguma maneira, substituindo o carboidrato. É mais fácil tomar um pouco menos de testosterona e aumentar um pouquinho esse carboidrato. Então, no fisiculturismo, resultado, shape, eu falo que o carboidrato é o pivô. Ele é a parte mais difícil de se acertar na dieta, e tanto para se falar em saúde quanto resultado, eu preciso acertar como é o meu carboidrato. Tá, e o praticante de musculação ou o atleta de fisiculturismo, ele vai na tentativa e erro achar o melhor carboidrato para ele? Ele vai ter sempre um auxílio, né? Então, um atleta sozinho é difícil ele acertar. Sempre tem um coach, alguém olhando o físico e falando, cara, não tá bonito, vamos pôr mais carboidrato. Pô, tá começando a reter, vamos tirar esse carboidrato. A proteína eu já sei a quantidade que eu vou usar, o carboidrato, a gordura eu já sei. Cada vez que eu abaixo o meu carboidrato demais, né? Propositadamente, eu tenho que subir minha gordura para ter energia, e cada vez que eu subo mais carboidrato, obrigatoriamente sou obrigado a baixar a gordura. Mas esses tipos de carboidrato para o cara achar, ele vai ter que fazer até, eu funciono mais com batata, mais com arroz, macarrão, é isso? Totalmente. Ou carboidrato simples, por exemplo, em alguns momentos, vamos falar em mel, vamos falar glicose mesmo, vamos falar um suspiro, um açúcar, em alguns momentos ele pode ser muito útil, tanto para a performance quanto para o visual do músculo. Em alguns momentos, em alguns atletas. Então, naquele momento, vamos pôr uma glicose agora, eu vou liberar insulina estrategicamente, numa hora que eu quero. Eu quero gerar um pump nessa hora de carboidrato muscular. Então, nessa hora, um doce pode ser até favorável. Logicamente, que é pouca quantidade em momentos específicos em alguns atletas. O carboidrato, eu consigo ver de um dia para o outro, se eu excedi ou se eu faltei. Então fica meio fácil eu ir em tentativa, acerto e erro, falar, cara, comi muita batata, acordei assim. Vamos fazer hoje com macarrão? Vamos fazer hoje com arroz? Vamos colocar fruta junto e ver o que acontece? Eu consigo, a longo prazo, em tentativa, acertos e erros, chegar na minha perfeição. Falar, cara, eu funciono com carboidrato assim. E não seguir um protocolo. Não, tira o carboidrato que você seca. Sim, você desidrata. Não quer dizer que emagreceu mais. Emagrecer é queimar gordura. É déficit calórico. Nós estamos falando aqui em inchar ou estar depletado, murcho, né? Então, eu seco tirando carboidrato. Mas eu não emagreço mais. E eu também desidrato, seco, tirando carboidrato e comendo gordura. Não quer dizer que eu estou emagrecendo. Então, o carboidrato, ele vai dizer a qualidade do músculo, eu vou acertar a qualidade do músculo pela ingestão de carboidrato, e o volume total, o déficit calórico em que eu gasto mais energia do que eu como, é que vai me emagrecer. Tá, eu vou emagrecer, mas meu músculo vai ficar visível ou vai ficar murcho? É o carboidrato que vai definir. Sim. E isso o atleta e o coach juntos ali, eles vão perceber isso naquele olhar no espelho, né? Espelho, é o clínico, o tempo todo, né? É o visual, é o que manda. É né? isso que Até vai porque fazer, ele né? é rápido, né? Eu fiz hoje e já vejo amanhã. Sim. Para mim definir queima de gordura, eu não tenho como fazer isso de um dia para o outro, né? Eu preciso queimar praticamente mais de 7.000 calorias, queimar isso, transformar em energia, para perder 1 quilinho de gordura. Sim. Então eu consigo fazer isso em dias. Vai levar pelo menos dias para mim ver. O carboidrato não, até em horas eu posso ver se aquele carboidrato é bom ou ruim para mim. Tá. E talvez o melhor horário seria de manhã, a pessoa se analisar sem assim dúvida, no espelho? Porque de manhã eu estou bastante tempo sem comer e sem ingerir líquido. Então é a hora que eu estou com menos água no corpo e eu estou com menos alimentos sobrando no corpo. Sim. O alimento que eu comi já está em algum lugar. Ou ele está dentro do músculo, ou está na pele, ou já está no intestino. Ele não está circulante ainda, ele não está ainda... Eu vi o que ele fez para poder ver. Sim. Se eu comer, por exemplo, à noite e eu vou ver, eu falo, cara, mas eu comi ainda, ele não foi para o músculo ainda. De manhã deu tempo de ir para o músculo e eu ver para onde realmente ele foi, se foi para o músculo mesmo. Ah, legal. Maurício, vamos reagir umas coisas então? Vamos começar, Gustavo? Coloca no primeiro vídeo, Gustavo. Os comentários a gente deixa pro final. Isso, é um vídeo do Nick Walker, Maurício. Vamos ver a fala dele. Coloca o som pra gente aí, Gustavo. I'm not forcing my triceps to bring them forward. I'm more imagining my chest forcing the weight up, and my hands are just here to help guide it. And that's where the connection will come into play. And that's why people say, oh, lifting's not really much of a skill. It actually is.
I mean, it sounds dumb to say because it's like you're just lifting, bro. But to be able to connect a muscle a very certain way, I think that takes skill and practice over time to develop that. You see what I'm saying? It's like a shoulder dumbbell press. Your first thought when you come down is you want to force it, you want to bring it up with your triceps. You want your triceps to be involved to help you get it up. I almost close my eyes and just like force my shoulders to bring it up. And that's it. It sounds really fucking ridiculous, but trust me, it works. Então, Maurício, essa conexão ali, né, com o músculo, né, que você está trabalhando no momento, ela é muito importante. Isso vem com o tempo, né? Lógico. Eu posso separar isso aí em iniciante e avançado, né? Sim. Eu tenho regras diferentes. Eu não posso impor uma mesma regra para 2 níveis de atleta, né? Quando um atleta está iniciando numa academia, ele tem que buscar a perfeição do movimento e ele tem que levantar peso. Ele tem que conseguir empurrar ali o aparelho. Quanto mais carga ele coloca, mais fibras ele trabalha. Desde que ele tenha um movimento seguro e confortável, quanto mais peso ele usar para aquele número de vezes, mais resultado ele vai ter em termos de gasto calórico, em termos de destruição de fibras. Mais fibras eu uso, mais resultado eu tenho, ok. É o primeiro passo. Vamos ganhar músculo, vamos ganhar força, ok. A partir disso, eu particularmente gosto muito de usar as máquinas primeiro para isso e depois já passar para os pesos livres, onde o acionamento de fibras é maior e eu já começo a trabalhar coordenação, outros dados importantes para chegar na perfeição, que é o atleta avançado, onde esse atleta já aprendeu a treinar, já conhece o seu corpo e agora o objetivo dele é dizer o que ele quer especificamente. Eu não quero só crescer, só aumentar massa, aumentar força. Eu quero crescer este músculo, essa parte do músculo. E aí, quando eu passo a praticar a consciência corporal, que é o que o superatleta está explicando, é o que o atleta de alto nível passou pelas primeiras fases e já entendeu. Então é para o peito, é para o tríceps, é para o bíceps, é para essa parte. Então ele começa a buscar aquela parte no movimento. Ele vai se concentrar no músculo e não mais no movimento. O movimento é uma consequência. A concentração está no músculo. Isso traz inúmeras vantagens. Primeiro, eu consigo buscar uma perfeição muscular, não só o tamanho. Segundo, quando eu for posar, for competir, eu já sei o que é contrair um bíceps, eu sei o que é contrair um dorsal. Do contrário, se o atleta só levanta peso, aí eu falo, tá bom, então agora contrai o peito. Eu falo, como que contrai o peito? Como que contrai o bíceps? Então, a importância para o atleta de alto nível é saber exatamente onde quer trabalhar, modelar o corpo também, não só ganhar tamanho e volume, e isto, quando ele for se preparar para uma competição, já foi o primeiro passo. Fica muito mais fácil as poses. Sim. Então, iniciante e avançado. Legal. Ô, Gustavo, vamos colocar o próximo aí? Sim, o próximo. Isso, é o Samson Dauda, né, Maurício? Isso. Vamos ver a fala dele aí. Antes, espera aí, Gustavo. Ele fala aí, ô Maurício, do agachamento. Eu até mandei um áudio pra você que eu tava sentindo uma dor na lombar, né? Perfeito. E eu suspeitei do agachamento. Aí você me falou até do Dorian Yates, né? Que parece que não fazia. Isso. Então vamos ver o Samson Dauda falar algo parecido aí. Maior do mundo. Que ele é o Mr. Olímpia do momento aí, ele vai falar. Vamos dar uma olhada. Para 2 pessoas diferentes é o que ele está dizendo. Ele deu o exemplo do agachamento, por exemplo. Ele sente muito o joelho, sente muito as costas, que para ele talvez não seja o exercício ideal. But when I go on leg press, all of a sudden, I don't feel this, I don't feel that. My leg burns. Me too. That works for me. You'll find with taller guys, we have the same problem. When we barbell squats, our back, our knees take the brunt of it. Our quads, okay. But that's why you always find with taller guys, we're not so great at squatting as more shorter, compact guys that can stay there and come down solely on the quads. So you have to feel the muscle you're training and know what that workout is for you, if it works for you or not. Está dizendo que talvez funcione para caras mais baixos, por exemplo, fazer um agachamento, que ele vai ter um range menor, mas para ele não. Ele prefere, e o Royce também não, ele prefere fazer um leg press, por exemplo, que ele vai sentir mais o quadríceps trabalhando. Nesse vídeo, vocês estão vendo o último campeão do Mr. Olímpia, Samson Dauda, falando que não faz agachamento. Ele prefere fazer o leg press para membros inferiores do que o agachamento, porque ele sente a lombar, porque ele sente o joelho.
E ele associa isso à altura dele, né? Por ser muito alto. E aí, o que eu quero mostrar com esse vídeo? Que mesmo para o Mr. Olímpia, o agachamento não é um exercício essencial para a hipertrofia. Ele pode ser um exercício mais completo, mais funcional, mas para a hipertrofia, ele não é essencial. Ele pode ser substituído por outros exercícios. Então ele é um ótimo... Isso aí, vamos dar crédito aí também pro De Salles, que é um grande treinador, né, Maurício? Que eu tirei esse vídeo do Instagram dele. Certo. Mas a fala do Samson Dauda aí também, de encontro com o que você me falou, né? Não tem como discutir, né? Exatamente isso. Exatamente, ele já resumiu tudo aí. Posso acrescentar um pouco mais, né? Eu posso dizer que, além do que ele fala, exatamente isso, que a gente não pode esquecer que o resultado na musculação, ele vem em primeiro lugar por causa da sobrecarga. Em primeiro lugar. Depois eu posso aplicar técnicas para aumentar a minha intensidade no treinamento, sem necessariamente colocar mais carga, né? Por exemplo, drop set, biset e tal, são técnicas, como é que fala? Rest pause, e outras séries, né? Aproveitar mais a negativa e tal. O que eu estou fazendo ali? Eu estou evoluindo a intensificação do meu treinamento sem necessariamente precisar aumentar carga, ok. Mas o primeiro passo é aumentar carga. Para isso, eu preciso de um movimento seguro, confortável e que trabalhe exatamente a parte que eu quero. Então, se você disser, tá bom, para a perna, qual seria esse exercício? Pô, agachamento completo, né? Tom Platz, a maior perna do mundo, mostrou isso, falou e mostrou, ok. Para o peitoral, na minha opinião, é o supino, ok. Na minha opinião, um outro treinador, um outro estudioso pode dizer, não, é um outro exercício, ok. Agora, a minha pergunta, e para mim? Para mim, não é o agachamento. Eu estou dando um exemplo, né? Para mim, como é que eu vou colocar uma alta carga, trabalhar no máximo da minha carga com segurança, trabalhando no músculo que eu quero, se o movimento é desconfortável? Se a qualquer momento eu vou me estourar, ou se eu sou obrigado a levantar menos carga do que eu poderia. Então, eu posso dizer assim, o agachamento está entre os melhores, o supino está entre os melhores, uma barra está entre os melhores, ok, mas é o melhor para mim? E aí cada atleta vai responder na sua individualidade. Sim. Você comentou uma vez, pelo que eu me lembro, que você, eu acho que lesionou, talvez você tem alguma lesão na coluna pelo agachamento? Sim. Que você suspeita ser do agachamento? Não, eu tenho praticamente certeza, né? Primeiro que a coluna é algo complicado, porque ninguém tem uma coluna 100% íntegra, ninguém. Até pela posição, pela anatomia do movimento, ok. Porém, se eu pegar pessoas e quiser arrumar a coluna de cada um, é simplesmente impossível. Sempre vai ter uma hérniazinha aqui, um desviozinho ali, ok. Uma fraqueza aqui ou ali. O que eu tenho que definir é se aquele problema é o causador da minha deficiência, do meu desconforto. Então eu vou atuar naquele problema, aí sim eu preciso arrumar aquele problema porque ele está me travando. Bom, no meu caso eu tenho uma espondilolistese, então lá embaixo a coluna escorregou para frente. O meu abdominal, por ter o abdominal forte, eu nunca fiz abdominal, mas o treinamento pesado, os agachamentos, me davam um abdominal forte, ele segurou ali, a coluna não parou naquilo, ok. Talvez, se ela fosse mais, ela começaria a comprimir nervos, eu irradiaria para a perna e aquilo passaria a ser um problema. Por que hoje não é um problema para mim? Porque o nervo está passando tranquilamente ali e o abdominal já deu conta de segurar, né? E da onde veio isso? Provavelmente, eu já comecei a treinar musculação com 15 anos, já treinando muito pesado, e a gente era obrigado a fazer agachamento, até sentar no chão, não tinha outra forma. Como é que eu agacho? Cara, senta no chão e sobe, isso é agachamento. Então eu percebo que ali já era desconfortável para mim. Eu sentia um desconforto, mas tem que fazer, então ok. O que eu fiz? O movimento é desconfortável, não é o melhor para mim, mas eu vou ter que fazer porque é bom. Exatamente isso. Então eu machuquei minha coluna, não a ponto de travar as minhas pernas, mas a ponto de um dia eu tive um outro problema de saúde, de circulação e tal, e aí foram ver se tinha alguma coisa na coluna e acharam esse problema que não estava causando a dor, mas tinha sido gerado por um agachamento desconfortável que lá atrás eu fiz porque tem que fazer agachamento. Sim. Então não tem que fazer agachamento. Eu tenho que fazer o agachamento, sim, ele é ótimo, se eu posso e se ele é bom para mim. No seu caso, lá no passado, você sempre fazia o agachamento livre? Livre, com um taquinho no pé, era obrigatório. Era o taquinho, usava o taquinho. Tinha que sentar no chão e subir. Entendi. Não tinha outro agachamento, aquilo era agachamento. E outro, não tinha ainda Smith, não tinha ainda... Só tinha... Era bainhas. Estilo Tom Platz mesmo. Assim, era o agachamento. No ganchinho ali, tirava e agachamento. E, mas tá doendo as costas. Não, mas tem que fazer, você não quer ter perna, tem que fazer. Tá. A gente tinha cadeira extensora, mesa flexora e agachamento para ter na perna.
Não existia leg press ainda, não tinha hack, não tinha nada disso, e era 3 aparelhos. Você fazia agachamento, extensor e flexora. Sim. Aí, se eu não fizer agachamento, eu vou fazer o quê? Tem que fazer agachamento. O que eu deveria ter tido a instrução, porque eu era iniciante. Alguém dizia, pô, tá confortável, então não faz. Ah, mas só tem faz extensor e flexora. Esse aqui não é para você. Sim. E assim, vamos colocar agora a pessoa, por exemplo, igual eu, que esteja com algum desconforto no agachamento. Que exercício que ela poderia colocar no lugar? Ou... Não, hoje você tem N aparelhos, hoje, né? Como eu te falei, na minha época, era agachamento ou extensor ou flexora. Pronto. Só para ela não sair de uma armadilha e cair em outra. Tem algum outro que ela deveria evitar ou não? Pode fazer um hack, que é o que o Dorian Yates fazia. Pode fazer o leg press, que é o que esse atleta monstruosamente gigante faz. Eu tenho N opções hoje. Eu tenho um monte de máquina lá que eu não preciso necessariamente colocar uma barra nas costas e agachar. Eu tenho aqueles agachamentos a fundo, né? Que você trava aqui, cara, você pode arrebentar de fazer pesado e a coluna está totalmente íntegra, né? Sim. Isolada. Então, hoje eu tenho N aparelhos. Então, o meu conselho hoje é, pô, tô treinando, não consigo pôr peso nas costas, né? Tiro tudo que é aparelho que faz isso, tira. Trabalho em todos os outros aparelhos que eu posso continuar ganhando perna e fortaleço a minha região do core total, abdômen, até os laterais, nesse caso são precisos, e lombar. Lembrando que o lombar é mais importante estar flexível do que forte, as duas coisas são importantes, mas o abdominal mais flexível, mais alongado do que forte, e o abdominal extremamente forte é uma garantia que eu posso tentar novamente. E se eu estando forte, eu tentar der tudo ok, eu vou. Se eu estiver forte, como esse super atleta, e mesmo ele forte e estiver desconfortável, eu não faço. Tá. Eu não sou obrigado mais a fazer agachamento. Né? Tá aí, para fortalecer, você me deu a dica lá da prancha, né? O que poderia fazer a prancha? Um abdominal curtinho? Eu faria o abdominal curto, onde a coluna não sai do chão, só trabalha o ombro, o tronco para frente, o abdominal está sendo bem contraído, posso colocar carga. Bem curtinho, bem curto, o abdominal está trabalhando, posso até descer bem, Serão. Desço no chão, a coluna está parada no chão. Levanto o meu tronco, a coluna está parada no chão. Pode ser completo o movimento desde que eu não saia do chão, fortaleceu. O lombar pode ser feito naqueles aparelhos de lombar curto, eu não desço tanto, subo até eu tenho feito esse aparelho. Curto, eu estou trabalhando meu lombar. Alongamento lombar. E a prancha aí vai servir como uma estabilizadora. Seria uma coordenação de todos os músculos juntos, segurando a minha coluna. Mas não adianta eles fazerem isso se eles estiverem fracos. Então eu fortaleço eles e ponho mais a prancha. Pô, minha coluna já está no ponto, está legal, já não precisa mais músculo que isso. Vamos voltar para o agachamento para ver. Pô, mesmo estando forte, como esses super atletas, está desconfortável, esse exercício não é para mim. Tira ele e pronto. E esses exercícios fazer pouco, né, durante a semana, né, Maurício? Já tá o ideal, né? Fazer um pouquinho, umas 3 séries de 20 ali de abdominal, por exemplo. O abdominal já é trabalhado em qualquer movimento, qualquer um, né? Em alguns mais, outros menos. Então já estou trabalhando 1 vez ou 2 vezes por semana. Fazer um trabalho específico seria o seguinte, importante. Você lembra, até tirando uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente vai ter, você comentou e eu tive esse problema. Muita gente, mas muita gente, Celão. Eu passava abdominal, cara, pô, não dá pra fazer, tem um cãibra, cara, começa a fazer, trava tudo. E eu tinha isso também. E qual foi a solução? Bom, eu não fazia abdominal por mandamento do meu treinador. Não faço abdominal para permanecer sempre fina a sua cintura. Deixa o abdominal crescer naturalmente com os exercícios, especialmente agachamento e tal. Então a gente fazia isso. Quando chegava próximo da competição, 1 mês antes, ele falava, agora faça o abdominal, com a ideia de deixá-lo denso, intensificado, não hipertrofiado. E quando eu ia fazer, eu tinha esse problema. Cara, começava, travava. Cara, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a fazer todo dia um pouquinho. Eu fazia um pouquinho lá 5, parava. No dia fazia 10, daqui a pouco 15. Aí quando eu conseguia fazer 20 e não dar mais a cãibra, eu fazia lá 2, 3 séries de 20, 2 vezes por semana, ia embora até a competição e depois parava de novo. Aí, novamente, quando eu começar, fazia todo esse, lentamente acrescentando até chegar. Se você chegar de cara e já fizer ao máximo, ele vai travar. E é chato. Travou, levanta, alonga, deixa por um tempo alongado, enche o peito de ar, a maneira de alongar, ele vai parar. E aí, quando você vai insistindo, ele vai parando. Mas tem que ser frequente. Insisti, deu tudo certo, aí eu faço meu abdominal pesado 2 vezes por semana, chegou no ponto que eu quero, paro de fazer. E aí o próprio movimento vão continuar isso, e quando for uma outra competição, for aparecer novamente, se você faz esse ciclo novamente por um pouco tempo, para densidade do abdômen, não para hipertrofia. Encerrando só essa questão do agachamento,
parei de fazer agachamento, tô sentindo dor. Você acredita que eu me desenvolver ali no leg press, extensora e flexora já é um treino de perna Total. ótimo? Total. É. Até porque o que vai importar ali é o seguinte, tá? A cadeira extensora, ele está localizado nos quadríceps, né? A mesa flexora no bíceps femoral, ok. Poderia até fazer cadeira adutora, abdutora em alguns casos, nem todo mundo fica bonito fazendo cadeira abdutora, adutora sim. Agora, eu faria várias séries. Então, por exemplo, eu ia fazer 3 séries no agachamento, 3 no leg press, 3 no hack. Faz 9 séries no leg press. O resultado de levar todos os músculos em conjunto, que é o leg press, 10 séries, 9 séries, 9 vezes até o limite, é exatamente o mesmo. Né? Mas o agachamento seria um pouco melhor? Talvez seria um pouco melhor. Mas se eu não posso fazer, eu posso extrair o resultado desse outro aparelho. Sim. É como esse atleta, você falaria para ele, mas se ele fizesse agachamento, ele seria melhor? Talvez não. Primeiro porque ele nunca conseguiria explorar o máximo de carga no agachamento dele. Mas no leg press ele consegue fazer isso. Sim. Então, ao invés de você fazer um agachamento 90% dele, faz um leg press 100%, o mesmo número de séries. Tá. Né? E tá o exemplo aí dele, né? Do Samson Dauda e do Dorian Yates, que foram campeões, né? Maior perna do sem mundo, fazer né? agachamento, né? Não é de Taubaté, de São Sim. Paulo. Vamos, Gustavo, vamos pro próximo aí? Eu não lembro qual que é agora, vamos ver. Vamos. Coloca o som aí. Da força, a qualidade física básica mais importante dentro de todos os esportes. Cara, de que adianta você ter um músculo forte, grande, hipertrofiado, se ele é limitado em movimentar? Músculo encurtado, para mim, e articulação encurtada, é um músculo e uma articulação doente. Mas é muito mais fácil e irresponsável as pessoas que rompem o peitoral, botar a culpa no supino, rompem o bíceps na pegada invertida do terra, botar a culpa no terra, ou dizer que a puxada por trás, ou uma desenvolvimento por trás é um movimento anti-anatômico, sendo que a culpa de tudo isso é sua. Você negligenciou a qualidade física mais importante dentro dos esportes. Flexibilidade. Sem flexibilidade você não tem mobilidade. Você não tem uma boa saúde articular. Provavelmente você não durará muito dentro dos esportes. Em nenhum esporte você vai durar muito se você não tiver uma boa saúde articular. A minha opinião, flexibilidade... Quem postou isso daí, Maurício, pode tirar, Gustavo. Foi o Ziad Morad, né? Sim. Eu não sei se é o nome desse rapaz ou se essa conta postou esse vídeo e o rapaz é outro nome. Mas, enfim, dando os créditos aí. O que você tem a dizer sobre isso, Maurício? O alongamento aí? É um problema que a gente enfrenta muito hoje, Celião, que é o seguinte. Há 40 anos atrás, né? Quando você entrava numa academia para treinar, como eu te falei, você entrava e já fazia o agachamento. Você punha a bala nas costas, já sentava no chão e subia. Como eu te falei, no meu caso particular, era desconfortável. Tinha alguma coisa errada com a coluna, mas tinha que fazer, porque era o movimento certo, eu fiz e isso foi ruim. Deveria, tá desconfortável, e fazer outros movimentos, né? Mas a gente pegava uma barra, subia, batia no peito, subia, os movimentos todos longos, sem problema nenhum. Por quê? Porque o hábito nosso já era correr, subir em árvore, pular muro, enfim, pedalar e tal. 20 anos para frente, ou 30 anos para frente, o hábito da atividade física caiu demais. Hoje, graças, né, a Deus, né, a gente está retomando essa prática de atividade física, né? Todo mundo praticamente faz alguma coisa, né? Ou deveria fazer. Então, hoje as pessoas entram na academia com muito menos mobilidade do que se entrava há 40 anos. Então, o que não causava problema antes, a gente acaba tendo problema hoje, né? Então, respeitando a individualidade, se o cara já é flexível, já tem mobilidade, como eu já tinha naturalmente e nunca precisei fazer, ok. Mas se eu entro e tenho qualquer travamento, eu preciso fazer alguma coisa, né? O que fazer? O próprio coach ou outros profissionais de educação física, especialistas em atividade funcional tal, podem auxiliar bastante. Ou uma fisioterapeuta, ou um próprio professor de alongamento, de mobilidade, ele pode resolver esse problema. E repetindo, ou o próprio coach. Eu não saberia como aplicar isto, mas eu indico para outros profissionais que sabem. Então, o meu aluno, quando ele tem dificuldade de mobilidade, eu indico ele para profissionais da área da educação física que vão trabalhar para evitar lesão e ganhar qualidade no movimento, ok? A partir desse ponto, Celião, o atleta estando bem flexível, né, a gente não tem ainda uma garantia de não lesão. Então eu estou flexível, não vou lesionar. Não, a lesão mesmo, ela tem N fatores, é muito difícil saber. Eu mesmo tive uma grande lesão aqui no meu bíceps, 10 centímetros aqui de um estiramento, e não foi na academia. Eu acabei de treinar um braço, tinha treinado muito braço, tinha dado um pump bacana, e na mesma noite, no mesmo dia,
no final do dia, eu fui apartar uma briga de 2 cachorros grandes. Nossa. Eu peguei no peito, assim, do dog alemão e fui puxar ele. Ele tava pegando eu tinha um São Bernardo, né? Tinha pego no pescoço dele. Eu peguei ele aqui e puxei. Quando eu puxei, eu senti rasgando minha camisa. Eu falei, rapaz, rasgou minha camisa. Olhei, era meu bíceps, estava caído aqui embaixo. Nossa. Aí levantei, trouxe ele para cá, fui para o hospital. Cara, estirou, não tem o que fazer. Hoje tenho que fazer. Naquela época não tinha o que fazer. E aí eu falo, mas não foi falta de flexibilidade? Não foi. Foi porque eu tinha acabado de treinar pesado. Foi excesso de carga? Não foi, a carga foi menor. Então, o que poderia ter sido? Eu deduzo que logo após o meu treinamento, meu músculo estava fadigado, já inflamando ou já inflamado, e aí fui recrutar ele no esforço máximo, naquele momento estirou. A gente tem casos aí, acho que é Paulo Musi, próprio Sardinha, que fizeram lesões, cara, para levantar uma televisão, uma bicicleta. Então, a lesão ela pode vir por N fatores, até excesso de treinamento, excesso de inflamação, dificilmente excesso de carga, dificilmente, porque a carga ela passa a ser perigosa quando eu não estou conseguindo levantá-la. Quando o movimento está sendo limitado pela carga, ali eu estou em risco de sobrecarga. Enquanto eu estou levantando a carga, a minha força é maior que o peso. Sim. Se eu tenho peso de 100 e ele está subindo, é porque a minha força aplicada é maior. Dificilmente, foi excesso de peso. Eu acredito que pode ter sido excesso de treinamento, pode ser encurtamento, pode ser excesso de inflamação, pode ser, cara, não era o dia de treinar aquele, eu fui lá pegar no peso. Então, a lesão, ela não vai deixar de acontecer por mobilidade, mas com certeza, grande parte das lesões, com a mobilidade eu vou evitar, a qualidade no movimento, um acionamento melhor de músculos, eu vou ter com certeza, tendo uma boa mobilidade. Sim. Maurício, vamos ver agora o Zeca Pagodinho. Tem um vídeo aí falando sobre o Zeca, que não gostava de fazer exercício, hein? Vamos ver o que o Zeca falou aí. Não. Não caminha? Eu não. Tem esteira em casa? Não. Você não faz nada? Não. Mas você falou do carteiro quando a gente estava chegando? Se andar para esse bom, o carteiro não morria. Não. O sol nasceu para todos, mas a sombra não é para qualquer um. Você faz exercício? Pode tirar, sabe? Não precisa nem falar, né? A própria vida deu a resposta ali, né? Ele tá com uma dificuldade até de subir a escada ali, não, né, a própria natureza mostrou que realmente não é assim, né? Morrer, vamos morrer todos, né? O importante é que morramos vivendo ao melhor, com qualidade de vida, né? Sem dúvida, o exercício, a prática de atividade física é o que mais nos dá qualidade de vida. Em primeiro lugar, sem dúvida. Em segundo lugar, a alimentação. Em terceiro lugar, um bom sono e assim por diante. Mas não tem como ter qualidade de vida sem movimentação. Pela ciência, Célio, como é que eu sei se eu sou sedentário, se eu sou um praticante de atividade física, se eu sou um superatleta, né? A gente pode definir, a grosso modo, a ciência trabalha sempre com amplitude, né? Mais eu, mais o outro. Não, a gente está falando em coletivo, né? Em grande volume, né? Abaixo de 3 vezes por semana, meia hora de atividade, pelo menos, eu sou sedentário. Então, eu sou sedentário. Como é que eu sei que eu sou sedentário? Você faz pelo menos 3 vezes por semana, meia hora de atividade física? Não faço, então você é sedentário. Então você vai entrar num grupo em que sempre que eu for avaliar a qualidade de vida e tal, você está no grupo do sedentário. Quando eu faço em torno de 5 vezes por semana, em torno também de 1 hora, eu já posso ser considerado um atleta. Cara, eu sou um praticante de atividade física, estou em dia com o meu esporte, né? Se eu excedo demais isso, eu posso me considerar um super atleta. Sim. E aí eu posso te dizer que dificilmente super atletas viveram mais de 100 anos. Né? Eu já vi sedentários, a ciência já viu, sedentários, fumantes, enfim, má qualidade de vida, passar dos 100 anos de idade. Eu nunca vi na ciência, mas eu vi o meu vizinho. Não, nós estamos falando em coletivo, né? Eu nunca vi um número suficiente, expressivo, de obesos passarem dos 100 anos de idade, de super atletas passarem dos 100 anos de idade. E o outro fator aqui, só para agregar valor, também não de pessoas muito negativas, pessoas muito para baixo, dificilmente passam 100 anos de idade. Então tem algum fator aí, um humor, o astral, a qualidade mental de vida aí, influenciar também na longevidade. Né? Então, o Zeca, a gente vê que ele tem um bom humor, né? Mas ele precisa agora botar atividade física. Mas tem que ver se é natural ou se é artificial. Tem que ser humor natural, né? Da pessoa mesmo. Trazida talvez da atividade física, de uma alimentação melhor, né? Sim. E alimentação em baixo carbo atrapalha o humor. Né?
Ô Maurício, mas não tem, Brinca. não tem idade pra começar, né? Não, lógico não. Ele ainda pode, né, na Não, por idade isso a de gente começar fala, a treinar, Celhão, né? que o esporte ele é bom em todas as idades para todo mundo, mas ele é vital, ele é obrigatório. A partir dos 40, especialmente depois de 50 e depois de 60, então, tem que fazer, não tem mais Sim, opção. é. Os benefícios, a ciência está descobrindo eles, mas eles já existem lá atrás. Então, os benefícios sempre existiram e hoje a ciência está relatando. Os Sim. benefícios na mente, no humor, os benefícios na qualidade de vida, Sim. na imunidade, no funcionamento geral, incluindo sono, apetite e tudo mais, da atividade física. Especialmente, depois dos 50, 60, atividade de força. Sim. Especialmente. Legal. E assim, até você já falou, acho o próprio Alain Inácio falou que até idosos que não praticam atividade física, se usar, por exemplo, creatina, já, né? Eu acho que o Zeca, usando creatina, já Claro. teria um benefício, né? Todo mundo, é claro. De todo força, mundo. né? Posso falar que todo mundo usando creatina vai ter benefícios, Sim. especialmente os atletas. Eles Sim. vão ver mais os benefícios, né? Eu acho que idosos, assim, que estão com uma dificuldade do dia a dia básica, assim, subir uma escada, eu acho que teriam, né? Não tem por que não usar creatina. Uma ajuda, né? Tá, Maurício, vamos ver agora um vídeo, Gustavo, da remada baixa. Quem tá falando aí, ô Maurício? É o Fernando Maradona, né? E ele é o Phil Heath ali, eu acho, né, Maurício? Sim. Stretch right here. This is as far as we're gonna go to get a good stretch. And then as I'm pulling, see, I can lean forward just to get a good stretch. Come here, be at 90 degrees. But I'm pulling right here with my elbows. Okay. And I won't stop until I know right here. I'm not gonna stop until I feel those lats. Right. Okay? I'm not just gonna come here and do all this. I'm gonna come here, I feel that stretch in the lats, which is good. And I'm gonna squeeze. Phil Heath deixa claro, transparente, bem objetivo. A galera deve estar falando, pô, mas o cara faz flexão. Ah, tem outros da internet que gostam de tronco mais retificado, sem inclinação do tronco ou flexão do tronco. E agora? Que confusão. Galera, entenda o seguinte, coisas simples para pessoas iniciantes, coisas complexas para as pessoas mais avançadas. Pode tirar. Lembre-se, dominar. Então é um vídeo aí do Fernando Maradona, né, Maurício? O Phil Heath falando. A gente vê muita gente hoje na internet defendendo a remada baixa ali, você paradinho ali, trazendo só o braço, né? Sim. E o old school, galera old school, fazia o movimento, né? Sim. O que você pode dizer? Como você fazia, Maurício? Só no põe seu até o carro? final do que ele está falando aí, porque ele vai completar a fala dele ali. Isso. Eu acho que é importante que ele fale. Vários movimentos não é fácil. E ele mostra o tão complexo que é o exercício, mas de uma forma simples. Inclinar para frente, alongar e estirar o grande dorsal faz parte do jogo, porque vão gerar estímulos poderosos para a hipertrofia. Mas se eu alongar demais, vai perder a conexão e os meus estímulos para a hipertrofia vão ser amortizados. Fica a dica. Good stretch right Bom, here. em primeiro lugar, né, mais do que tudo aí, é enfatizar o trabalho do Maradona, né? Maradona, quando ele estava entrando praticamente nos palcos de competição, já vencendo, já arrebentando, eu estava saindo, né? Então pude subir no mesmo palco que ele, ver a entrada dele, e quando eu estava já terminando. Competiram juntos. Acho que 2008, entre 2004 e 2008, isso Legal, não vou lembrar legal. a data agora, né? Legal. Eu encerrei minhas competições em 2008, mas desde 94 até 2008 eu fui regredindo no esporte, né? Eu fui subindo até 94. Sim. Então, quando eu estava regredindo ali, o Maradona apareceu já, arrebentando, né? Legal. E eu fui assistir um curso, né? Em São Paulo, estava o Valdemar Guimarães, se eu não me engano, Sardinha, se eu não me engano também. Foram vários cursos, não lembro. E aí eu vi o Maradona. Rapaz, eu falei, meu, como que pode? Tanto conhecimento numa pessoa só, tanto domínio numa pessoa só. Por quê? É um atleta, competidor, eu não sei se ele já foi mundial, acredito que sim, que estuda, então tem fisioterapia, pós-graduação e tal, e cara, teoria e prática ali ao extremo, Sim. falando em resultado extremo, com treinamento extremo e resultado extremo. Eu não sei a parte de nutrição dele, eu nunca vi ele falar nada sobre nutrição para mim poder avaliar, mas em treinamento, performance, físico, né, apresentação, cara, Eu lembro uma coisa que impressionante. uma que treinou com ele, que uma participante aqui do podcast foi a Thalita, comentou sobre Foi, ele não, no podcast. Cara, né? ó, literalmente um Falou monstro muito bem mesmo. dele aqui. Um monstro. Porque a gente vê, por exemplo, né, você vê Valdemar Guimarães, né?
na minha opinião, ainda é o maior coach do Brasil. A gente vê ele não atuando mais tanto, então hoje, atuante, eu posso dizer que tem outros melhores hoje. Mas se ele estivesse ainda atuando, eu acredito que ele estaria ou melhor ou entre os melhores, né? Mas ele teve performance física, mas não a ponto de subir num grande campeonato, experimentar uma desidratação extrema, aquele resultado extremo, sim, prático num palco, né? Apesar de ele ter feito isso com grandes, monstruosos atletas. Então, vamos falar assim, faltaria isso só, ok. O Maradona, na minha opinião, nem isso falta, entendeu? Ele fez isso, ele subiu, sim, no palco e tal. Estuda tanto quanto, pratica tanto quanto. Então, rapaz, o que ele falou não dá nem pra você... prática junto, não dá pra você... E nem acrescentar e nem contestar jamais. Agora, só reforçando ali, é exatamente o que ele está dizendo. Atletas iniciantes têm uma regra, atletas avançados têm outra regra. Qualquer um que tentar fazer do outro não vai dar certo. Qual que é a remada abaixo que você passa pro iniciante? Você, Maurício, sim, na academia hoje, sim, como é que é? Hoje, como eu te falei, travadinho ali, né? Eu prefiro usar mais as máquinas de início. Sim. A pessoa nunca fez nada, não sei se tem mobilidade, se não tem, cara, vai pra máquina lá, acabou o problema, né? Lá onde eu trabalho, a gente não tem aquela remada que você faz no chão, que na minha opinião é o melhor exercício para dorsal depois da barra e do puxador. Sim. Então, depois de barra e puxador para abrir, para você pegar o dorsal num todo, a remada, essa remada especificamente seria o melhor, né? Então eu não tenho esse equipamento para trabalhar. Aí eu vou mais para unilateral mesmo, para outras máquinas, primeiro máquina, depois livre, né? Mas basicamente o que eu aplicava ali já no iniciante era levemente à frente, trazendo, e quando o cotovelo começa a passar da linha para trás, eu estufo meu peitoral. Eu aprendi assim na academia. Falou, como é que ele dizia? Alonga, e quando voltar, peito de militar. Peito para fora, costas para dentro. Falavam assim? Puxava e fazia aqui. Acho que era Alberto, alguém que falava, né? Sim. Então eu levava lá na frente, peito para fora, costas para dentro. Levantava, peito para fora, costas para dentro. É mais ou menos como o Arnold fazia, porém o Arnold ia um pouco mais amplo do que isso. E eu posso dizer assim, para o iniciante eu aplicaria dessa maneira. É simples, alonga um pouco, coloca o peito para fora, as costas para dentro, e traz o cotovelo ao máximo e solta o cotovelo. Esses movimentos mais extremos, como ele está falando, é a sensibilidade do atleta, sim, e aquilo que é bom para ele e de repente não é bom para o outro. Sim. É o profissional, é aquele que sabe, isso aqui para mim pega, isso aqui para mim não. Rapaz, eu já vi tanta coisa falando isso. Estava vendo a old school comparado hoje, a gente vê umas coisas muito bacana. Eu vi uma barra de um atleta, eu falei, cara, mas está errado o que ele está fazendo, como que ele pode? Cara, estava 100% perfeitamente certo para ele. Sim. Ele conhece a dinâmica dele, como é que o músculo dele trabalha. Então ele puxava uma barra, e ele ao invés de subir assim, Célio, ele fazia assim, ó. Ele fazia assim, ó. Então ele fazia e deitava na barra. Isso aqui. Cara, para ele tá trazendo uma puxada, uma remada no exercício, que para ele funciona, tá ali o resultado, eu vou discutir. Posso até tentar para ver se serve para mim também. Não preciso aplicar aquilo lá onde está iniciando. Mas no atleta avançado, sem dúvida, ele pode testar aquilo e ver se é bom para ele também. Sim. No caso dessa remada aí do vídeo, que é parecida com a do Arnold, né, que ele fazia, esse movimento ele permite você colocar mais carga, né? Sim, com certeza. Porque você tá ali fazendo um balanço, né, mano? E outra coisa. Mas até não tem problema, porque a força empregada vai ser o máximo. Sim. Mas eu dei uma aliviada, dei uma roubada. Mas ele vai continuar puxando o máximo que o dorsal aguenta, né? O problema é que quando você faz isso num crossover tradicional, rapidinho você zera o aparelho. Ele é muito fácil. Então eu teria que fazer isso, de preferência, no aparelho para remada. Isso. Ele já tem mais anilha, já tem como é que fala? Roldanas ali de uma maneira que o peso fica mais real, entendeu? Sim. Dependendo de como você coloca as roldanas, ele vai aliviando a carga que está lá. Então, uma maneira que o peso fique o mais real possível. A academia que eu comecei a treinar agora é exatamente aquilo ali. É um banco, que é o mesmo banco que você faz o puxador aqui, ela tem a pegada aqui também. Certo. Esse é bom, né? Depende, eu não sei te dizer se todos são assim, né? Mas eu posso dizer assim, alguma remada feita, um aparelho feito para remada. Com certeza já vai fazer de um jeito, imaginando que qualquer pessoa consegue levantar bastante peso ali. Atleta, então, nem se fale. Um atleta de alto nível. Né? Legal. Gustavo, vamos pro próximo, então? Eu acho que é o do Ramon e do Derek. Ele tá fazendo remada? Olha lá. É remada também. O Derek fecha aqui com 6 pratos. Cara, vamos ter uns 3 cada lado que vai estar bom. Aí ele, não, beleza. Daí foi subindo, chegou em 3, ele fez. Ele, não, dá pra ir mais um, dá pra ir mais um. Ele falou, não, vamos por 5. Aí eu pus 5, aí ele tirou assim, põe mais uma.
Rapaz, puxou, soltou e põe mais um. Fácil. Pode colocar mais. Cara, daí o Derek entendeu o que ele falou em português, né? Aí o Derek olhou assim, eu fui e peguei. Aí o Derek, give me more weight. He said, give me more weight. I want more. I'm the best. E deu Ramon entrou, né? Tipo, não pegou ali. Lá, vem. Nothing. O Derek berrando, cara, aquele foi acho que o momento de toda a viagem. Assim, Let's go. Nothing. Easy. That ain't nothing, bro. Nothing for the champ. Give me more. Pode tirar, Gustavo. Primeiramente a gente dá os parabéns aí pro Pacholok, né? Tá treinando os grandes caras aí, né, Maurício? E assim, essa é a vibe que você falava de antigamente, que se perdeu um pouco, né? Mas esses caras estão resgatando agora, né, Maurício? Pode, graças a eles, né? Graças a eles. Porque eu comento muito, eu acompanhei a Old Escola desde Arnold pra frente, né? Tudo que o Arnold ensinava, as revistas e tal. Aí a gente vê a Telly Honey, ainda Dorian Yates, Cutler e o... Como me chama ali? O Ronnie Coleman, né? Claro. Então eu falo que a Old Escola, ela vai mais ou menos até ali, na minha opinião. É onde eles aprenderam tudo, foram trazendo conhecimento. Depois dali pra frente, eu acredito assim, veio uma geração nova, na minha opinião, que quis muito começar dali pra frente o negócio. Eu também vou estudar, vou fazer, vou testando umas técnicas novas, vamos aprendendo. Só que eu acho que a pessoa que fez isso, cara, jogou pra fora lá, vamos começar daqui pra frente, talvez daqui 10, 20, 30 anos eles vão chegar onde os caras já chegaram. Então, o mais correto seria pegar o que eles já fizeram e dar continuidade. Vamos acrescentando. Vamos testar uma técnica em cima dessa para ver se é melhor. Pô, é melhor, então vamos aperfeiçoar. Pô, não é melhor, então vamos voltar onde estava, né? Hoje, graças a esses treinadores, a esse superatleta, está sendo resgatado muito da Old Escola. Então, além das técnicas, execução, alimentação, dentro do treinamento e tudo mais, um espírito do fisiculturismo, Old Escola, a gente vê no filme Pumping Iron. Eu falo, todo mundo que vai entrar no fisiculturismo tem que assistir aquele filme, porque vai entender o espírito do negócio, né? Como eu te falei, uns caras fazendo uns movimentos, você fala, o que o cara tá fazendo aí e tal. Tem a parte lá do Ferrino, que ele tá treinando aqui para enfrentar o Arnold na academia dele, o Ferrino com o pai dele, e o pai dele falou, aumenta o peso aí e tal. Ele falou, não sei o que. Ele falou, o Arnold tá aumentando, então põe mais peso aí. Aí põe mais peso, Arnold, né? Sim. Depois a gente vê numa outra cena, que a gente viveu muito isso, né? Pô, Celhão, põe mais peso aí, imagina se vai sair com aquela loirona, ó, sua namorada tá lá te esperando, não sei o quê, cara, arrebenta aí, vai fazer o melhor. Besteira, brincadeira, mas que motivava. Até mesmo bullying naquela época era favorável. Hoje não pode, mas era favorável. Quanto eu ouvia, cara, mas seu braço é maior que a perna, cara. Essa perna, daqui a pouco você vai entrar. Ele falava assim pra mim, qualquer dia você vai entrar plantando bananeira aqui na academia, com o braço embaixo e a perna em cima. E aí aquilo dava uma raiva, eu falava, cara, então eu vou treinar a perna. Pô, essa barriguinha aí, pô, cara, não, então vou tirar essa barriga aqui. E eram essas brincadeiras, e tinha muito disso aí, muito disso. E a gente via numa época lá, há 30 anos atrás, Celhão, caras andando aqui em Taubaté, falo por Taubaté, São Paulo a mesma coisa, o Vale, caras andando pra rua com 52 de braço naturalmente, entendeu? Cara com 100, 120 quilos e tal, 130 quilos andando pela rua, e depois competindo, gigantes, a gente via gigantes entrando em palco e tudo mais, né? A preocupação lá era ganhar massa muscular. Sim. Ganhei massa muscular ao extremo, agora eu vou tirar minha gordura e vou competir. Uma nova geração, não falo do alto nível, eu falo de academia, né? Sim. Eu tenho que puxar a pele, eu tenho que mostrar meu abdominal, né? Lembrando que o nosso esporte é musculação, não é um esporte de definição. Eu quero ser mais definido, eu quero ser mais musculoso. Sim. Eu tenho que definir para mostrar o meu músculo. Sim. Se eu só definir por definir, tá bom, definir o quê? Aí olha, mas cadê o músculo? A definição eu tô vendo. Então, é o máximo de ganho de músculo e aí sim com a definição. Então, a gente entrava numa academia, você não perguntava para o atleta, o que você quer? Cara, ele já entrou lá para crescer, era esse o objetivo. Hoje o cara entra, o que você quer? Eu quero perder a barriga, quero perder peso, quero emagrecer. Fala, tá bom, cara, vai correr na esteira lá, faz qualquer coisa e vai dar certo. Não, eu quero crescer. E esse espírito foi sendo tirado e está voltando novamente. Sim. Os caras estão disputando em tamanho, disputando em carga e tudo mais. Sim. Sempre com execução perfeita de movimento, adaptado a cada um por ser grande atleta. Sim. Então, esse critério de brincar, de contar a história de um para o outro, de estimular um ao outro. Na academia, todo mundo era amigo.
em cima do palco todo mundo era inimigo. Cara, ali eu vou destruir você, entendeu? Saía do palco, meu, o que você fez? Tava muito bem, cara, o que você fez? Tal? Pô, você ganhou de mim, cara, você tá bom mesmo. Mas o que você fez aí? O que você comeu diferente? Como é que você desidratou e tal? Tinha isso. Isso precisa ser resgatado. Hoje eu vejo os atletas um pouco mais separados, cada um por si, tentando buscar a fama sozinho, patrocinador e tudo mais. A gente vinha antes, cada um querendo ser o melhor do que o outro e ao mesmo tempo todo mundo querendo que o outro também seja cada vez melhor. Não adianta eu vencer você se você é ruim. Eu quero que você fique bem para mim poder te vencer. Era mais ou menos esse o conteúdo que a gente tem que trazer e esses caras estão trazendo novamente. Legal. Vamos para mais um aí então, Gustavo. Eu acho que é um treino de perna agora, Maurício, de uma treinadora lá falando da perna do rapaz. Suas pernas não crescem. Cuidado para não cometer o mesmo erro que ele. O que é isso? Ele não tem as pernas finas, ele tem ótimas pernas. A região distal dele, essa próxima ao joelho, é encurtada e isso é genética. Não tem nada que você possa fazer para melhorar isso. Olha esse exemplo aqui, é um quadríceps que não é encurtado, ele quase chega a cobrir o joelho. Ele é tão alongado que ele não tem aquele arredondamento, ele fica com uma musculatura mais quadrada. E essa musa aqui, que é a inspiração de muita gente, também tem um quadríceps encurtado. Não acredita? Olha aí. Mas quem tem a inserção alta tende a ter um arredondamento maior do quadríceps. E uma coisa que você não vai ver é ela de bermuda. Ou ela tá de mini saia, ou tá de shortinho. E é isso aí, você tem que mostrar o que você tem de melhor. Me segue para mais dicas. E se você quer destacar o que você tem de melhor no seu corpo, diga. Então, Maurício, tem muita gente que tem esse formato ali das pernas, né? Que não favorece aquela parte ali acima do joelho, né? Sim. Na verdade, posso te dizer, Celião, não é só na perna, né? Isso vai acontecer no tríceps, vai acontecer no bíceps, no peitoral, no dorsal e assim por diante, né? E já foi assim comprovado, eu vejo que todos os grandes atletas, todos os atletas que se despontam, uma coisa que ele já tem de vantagem genética, ele não fez isso na academia, ele já nasceu com aquilo, só apareceu na academia, são inserções diferenciadas, até onde o dorsal desce, o peitoral, eu via muito, rapaz, eu tinha o Rubinho que treinava comigo, ele era muito melhor, muito maior que eu sempre, e o meu peitoral, cara, acabava aqui, tinha mais uns 4, 8 dedos aqui de costela, né? O peitoral dele vinha aqui embaixo, cara. Tinha 2 dedos aqui de costela, o resto era peito. O dorsal meu, a inserção era mais baixa, a dele era um pouco mais alta. Então no dorsal eu tinha um desenho melhor que o dele, ele tinha mais dorsal do que eu. Eu tinha um desenho melhor. Aonde que eu fiz aquilo? Treinando? Não, ele era maior na minha inserção natural. Então o que a gente tem que fazer? Com o treinamento, você arruma a dimensão do músculo, você arruma a proporção entre eles, mais o tríceps, a parte externa dele, a parte interna, mais o bíceps do que o tríceps, mais o antebraço do que o bíceps, isso eu arrumo no treinamento, né? Agora, aonde o bíceps vem inserido ou não, isso aí já nasceu desse jeito. E aí, eu vou buscar, dentro das minhas vantagens, melhorar ao máximo a minha simetria, definição e volume. A partir disso, os dois atletas estando bem, a hora que eles subirem num palco, quem vai definir quem é o melhor? O desenho. E o desenho é genético, a gente fez isso no Sebum. Porque o Sebum é o cara que tem um físico mais maravilhoso, de beleza, que você olha e tal. As inserções dele são diferenciadas. Não é uma proporção perfeita que ele tem, uns cortes perfeitos que ele tem. Não, o que ele tem é genético. A cintura, a proporção de cintura com o ombro, aonde o bíceps pega, aonde ele termina e onde o tríceps pega, aquilo lá ele nasceu desse jeito. Então ele hoje, em qualquer pose, ele está perfeito. Aí, no caso de o atleta ter um músculo que é mais deficiente, não é tão bonito quanto outros, é como essa própria moça ela diz, procura mostrar o que você tem de melhor e esconder o que você tem de pior. Isso é uma base de qualquer competição de fisiculturismo, onde é estético, é o que eu vejo. Então eu preciso mostrar muito aquilo que eu tenho de bom e, logicamente, esconder aquilo que eu tenho de ruim. Então, basicamente, treinar simetria, definição, volume, proporção, arrumar o meu shape. Focar na parte aí em cima das coxas ali, no caso das pernas, isso, né? Não, ela vai treinar a coxa, tá? Sim. Eu vou treinar mais a minha coxa ou menos. Vou treinar mais superior ou menos. Eu vou arrumando o meu desenho do corpo. Aonde ele termina, se ele é alto ou baixo, é a genética que vai dizer, não é o treinamento. E aí sim, como ela fala, repetindo, ela esconde o que ela tem de ruim e mostra o que ela tem de bom. Basicamente é isso. Mas tendo, por exemplo, no caso que ela deu do rapaz ali, tendo aquela inserção mais baixa, que ela diz, né? Mesmo assim, um rapaz desse consegue ser um atleta de fisiculturismo, né? Total, né? Aí eu acho que até isso a não perna vai dos grandes campeões, eu posso estar errado aqui, mas eu vou lembrar um monte aqui, Barry DeMay,
Frank Zane, físicos clássicos da época, tinham também a músculo dessa maneira. Sim. E alguns também, eu lembro aqui, Albert Bickles, né, por exemplo, ele tinha um bíceps tão encurtado aqui, que parecia um morango aqui, parecia um coração. Era o bíceps mais bonito, mais estranho que tinha. Mas ele fez aquilo no treino? Não, ele era daquele jeito. Já né? era daquele jeito. E aí ele pode mostrar, mas aquilo ou esconder. Por exemplo, o Arnold. O Arnold tinha o tal do bico do bíceps em um bíceps e não tinha tão perfeito no outro. Dificilmente você vê ele posando certinho, ele sempre gira um pouco. Sim. Então ele põe de uma maneira que os dois parecem que tem bico. Sim. O Arnold é o mestre nisso, né? Mas das poses, pra gente ter uma história do Arnold também, para quem não conhece, ele não tinha panturrilhas proporcionais ao corpo, então quando ele tirava foto, ele tirava sempre em rio, ou sempre com alguma coisa tampando a panturrilha, só tirava para cima. Só depois que ele arrumou as panturrilhas dele, que ele começou a mostrar o corpo inteiro. Então o próprio Arnold mostrou isso. Quem fez aquele bíceps do Arnold, aquele peitoral, aquela cintura, a genética, as inserções dele. Sim. O que o Arnold conquistou? Uma boa proporção, um bom volume muscular. E aí, dentro desse shape dele, ele sabia o que mostrar e o que esconder. O Arnold tá falando tudo que ela falou e muito mais. Ele mostra nele isto, né? Ah, legal. Vai, ô Gustavo, acho que é o último aí. O último vídeo, eu acho. É aquele lá da remada, né, Maurício? Esse daí é remada alta. Remada alta. Remada alta, né? Tem na teoria também. Maurício, ele ali, basicamente, ele botou um X ali como se fosse errado a pegada ali um pouco mais fechada, né? E ele abriu a pegada ali dizendo que é o certo. Vale dizer que tá errado mesmo ou a gente pode variar as pegadas na remada alta? Não, eu não sei qual é o ponto de vista dele, no que ele está dizendo errado e certo, né? Em que sentido? Eu não consegui entender. Mas eu posso dizer que a remada alta, de qualquer maneira, ela trabalha bem perto ali em proporções de trabalho, deltóide e trapézio, né? Porém, se eu fecho mais a minha pegada, naturalmente meu cotovelo sobe mais. Sim. Então eu trabalho um pouco mais da parte anterior e o trapézio. Se eu abro um pouco mais, eu já consigo trazer mais o meu cotovelo na linha do meu corpo. Então eu daria ênfase mais na parte lateral e trapézio. E se eu ponho aberto, em geral, você pode ver ali, ele acaba apontando o cotovelo para trás. Forçaria, eu trabalharia um pouco mais a parte posterior e trapézio. Então poderia dizer assim, mais fechado é mais a parte interior, mais aberto parte lateral do ombro e mais afastado parte posterior do ombro e sempre o trapézio trabalhando junto. Então errado ali depende do que ele está dizendo. De repente ele está dizendo errado para trabalhar tal parte, né? Então eu diria que as pegadas diferentes trabalham mais anterior, lateral, posterior de ombro. Tudo é válido de acordo com o local onde você quer pegar, né? O que você quer fazer. E se sentir dor, para e troca o exercício. Desconforto é qualquer exercício, né? Sim. Como é que eu sei se o exercício é lesivo ou não? Eu vou ver testando, fazendo ele em mim, e não em todo mundo. Mas em todo mundo machuca. Mas em mim não machuca, por que eu não vou fazer? Ao mesmo tempo, ao contrário. Todo mundo faz esse exercício, não tem problema, mas eu faço, e para mim é desconfortável. Sim. Então, conforto ou desconforto, o que é bom para mim ou não, é totalmente individual. Eu posso pegar alguma coisa coletiva e aplicar para mim. Vamos falar, por exemplo, puxador costas, né? Eu nunca vi ninguém, olha, eu tenho 40 anos de musculação, de academia, dentro de academia, como professor, como atleta, nunca vi ninguém reclamar do puxador costas para mim. Pô, eu fiz lá, professor, senti uma pegada, nunca, e nem eu senti nada, né? E então, hoje, a ciência me dizendo que ele é um movimento perigoso, ok? O que eu vou fazer? Eu vou limitar, então, para quem eu sei que é 100% confortável e pode, e para quem é desconfortável e não pode. Para quem tem mobilidade, quem não tem mobilidade. Quem pode estar fazendo, quem não pode estar fazendo, porque a ciência me alerta. Porém, movimentos como um supino, eu vejo que ele é lesivo. Eu não preciso esperar um estudo científico dizer se ele é lesivo ou não. Eu ouço falar, o colega acabou de estourar o peito. Estourou o peito. Estourou no supino. Nunca vi ninguém até hoje. O cara estourou o peito fazendo um pack deck ali, cara. Foi fazer um crossover, estourou o peito. Mas no supino eu ouço muito. Sim. Então, se ele é lesivo, por que a gente faz ainda? Porque ele é muito efetivo. Então, volto para a base. Ele é efetivo, então não vamos descartar ele, vamos usar. Para quem? Para quem pode e quem não pode. Quem que pode? Para quem é confortável, eu consigo mover a minha carga máxima. Para quem não pode? Para quem colocando carga, ele é desconfortável. Eu não posso, tira. E aí eu posso, com uma ciência, já previamente dizer, esse movimento eles dizem que força mais isso e tal, então eu só vou aplicar em pessoas que realmente a gente pode testar e as outras eu procuro outro movimento. Eu tenho tantos movimentos na musculação, eu não preciso ficar preso a um ou outro movimento. Eu posso saber quais são os melhores, tentar primeiro neles, e se eles não são melhor para mim, procurar outros que também vão me dar um resultado. Eu pego um movimento que eu não consigo dar 100% porque é desconfortável,
Ah, mas ele é melhor. Eu pego um outro exercício que não é o melhor, mas eu dou 100% do meu desempenho, qual que vai ser o melhor para mim? A segunda opção. Tá. Maurício, a gente recebe sempre vários comentários, né? Queria até pedir desculpa para algumas pessoas que às vezes passa batido lá, a gente não responde os comentários, né? Mas eu selecionei alguns aqui, vamos ver. Ó, primeiro, o Alonso Amaral, ele comentou nesse vídeo que a gente fez lá sobre a verdade sobre os abdominais, treino perfeito para abdômen, né? Daí ele falou ali, boa tarde, professor. Após muitos anos treinando pesado, experimentando muitas técnicas de treinamento, eu comecei a treinar todas as séries até a falha concêntrica. Percebi que após isso houve mais queima de gordura. A dieta continua igual, juntamente com testosterona que uso, que é de 200 mg por semana, né? O que o senhor acha que pode estar levando a este aumento da lipólise? Perfeito. Bom, é difícil dizer. Olha, Alonso, né? Obrigado aí. Manda mais perguntas. A gente sempre vai estar respondendo aqui, à medida do que a gente puder estar te passando de experiência. Bom, é muito difícil eu dizer, olha, eu fiz tal coisa e isso aumentou minha queima de gordura, ou eu fiz tal coisa e isso aumentou minha hipertrofia. Porque o efeito da hipertrofia, o efeito da queima de gordura depende de N fatores. Depende de como a tireoide está trabalhando, depende até do meu humor. Se eu estou mais estressado, eu queimo mais calorias. Se eu estou mais tranquilo, eu queimo menos calorias. Sim. Se eu estou estressado, eu estresso também, eu libero mais cortisol, que atrapalha o meu músculo. Se eu sou uma pessoa mais relaxada, durmo melhor, eu faço uma hipertrofia melhor, por exemplo. Sim. Aí eu falo, cara, eu comi mais proteína, mas será que daí você não começou a dormir melhor e não foi o sono, você está mais calmo? Ou um momento da sua vida que qualquer coisa cresceria mais facilmente? Então, fica muito difícil a gente dizer, foi isso, tá? Muito difícil. Porém, ele dizendo ali que ele treinou sempre muito bem, e sempre com a mesma dieta, sempre com a mesma base hormonal, sempre assim, e ele então só mudando esse fator ele teve um resultado, tá? Então, contra fatos não há argumento, né? Se você mostrou que o campo era o mesmo, você mudou alguma coisa só, e aquilo mostrou um resultado, opa, então por que não continuar fazendo? Como que eu tentaria explicar isso, tá? Eu tentaria explicar de maneira que, quais são as maneiras de se queimar mais calorias num treinamento? Como é que eu queimo mais calorias treinando? Colocando mais carga, eu queimo mais calorias, ou fazendo mais repetições, que é o tempo de contração. O músculo não conta 1, 2, 3, 4. Ele conta tempo e ele vai mudando substratos conforme esse tempo. Então, talvez, você preservando aqui a fase concêntrica, você tenha ficado mais tempo executando o movimento. Então, eu coloquei a mesma carga, fiquei mais tempo executando o meu movimento, fui até mais repetições, ou fiquei mais tempo fazendo elas, aumentei meu gasto calórico no treinamento, intensificando meu treinamento. Eu explicaria dessa maneira. Mas é como eu falei, contra fato no argumento. Deu certo, continua. Tá perfeito. Tá, legal. Vamos para mais uma aí, Gustavo? Mais uma pergunta. É do próprio Alonso aí, ó. Ele mandou outra pergunta, Maurício. Eu acho que é num vídeo de reposição hormonal, se eu não me engano. Entendi. Ou da creatina, é um vídeo sobre creatina, acho. Ele falou, agora eu faço uma pergunta. Meu pai, com 70 anos, não sabe nem o que é creatina. Faz musculação há uns 10 anos, ou seja, ele começou com 60 anos, ele está com 70 agora, né? E a testosterona dele está em 1000. Isso é arriscado para ele? Antes de você responder, Maurício, houve alguns comentários no comentário dele de pessoas falando, é impossível um senhor com 70 anos ter 1000 de testosterona. E o que você acha daí da pergunta dele? Bom, tem muitas questões aí dentro de uma, né? Sim. Então, pelo que eu estou entendendo aí, ele está perguntando se estar com a testosterona alta em 1000 é perigoso e arriscado para ele, né? Sendo que ele nem creatina conhece. Bom, creatina, se ele passar a usar, ele vai ter benefícios não só no resultado do treinamento, como até mentais, parte de neurônios e tal, está sendo comprovado hoje, né? Até porque a pessoa idosa, principalmente, ela já não tem o benefício de uma produção natural um pouco maior, como ela já tinha lá no passado, quando era mais jovem ou na fase adulta, né? Então a creatina aí, com certeza, vai melhorar muito o desempenho dele. Isso é arriscado para ele? De jeito nenhum. Até porque, em primeiro lugar, é natural. Segundo, já se mostra, estudos não, evidências, né? Ou, como se fala, observações de que as gerações anteriores, elas tinham, os homens, tinham mais testosterona
do que a geração de hoje, naturalmente. Então já se tinha relatos sim de 1.000, 1.200 naturalmente dos nossos avós, por exemplo, né? E as mulheres ao contrário. Mostra que hoje as mulheres apresentam mais testosterona natural do que as nossas avós tinham. O que gerou isso? Não se sabe, mas se sabe que isso foi mudado. Eu já vi muitos casos, né? Um caso, um senhorzinho, nem musculação faz, não faz nada. E o cara mostrou aqui, ó, 1.100 a testosterona dele, ele não sabe nem o que é nada. Por quê? Bom, a gente não sabe o porquê, mas a gente sabe que ela é endógena, ele produz isso. O corpo dele foi fabricado, nosso corpo foi fabricado para até 1.200 funcionar bem. Por quê? Porque foram os relatos que a gente tem até hoje. Sim. Homens com 1.200 sendo pessoas normalmente saudáveis. Ah, mas de 1.500, 2.000, 3.000, pode ser que para você não dê problema, pode ser que para mim seja, porque é supra, é mais do que o organismo foi preparado, produzido ou criado para usar. Bom, o problema seria, no passado, relacionados à próstata, seria, tá? Então, antigamente se dizia que a testosterona alta seja endógena, ou seja, exógena, ela aumentava o risco de tumor de próstata, tá? Então dizia que os homens têm lá 30% de chance, em 100 homens, 30 homens vão ter, vamos falar assim, né? Tumor de próstata, né? E que esses que têm é porque a testosterona está alta ou estão usando a testosterona. Não. Há 1 ou 2 anos no seu tempo aí, a PubMed, né, a publicação médica, é o que mais você pode confiar em termos de ciência, ensinando os médicos, olha, médico, ensine isso, né? Mostrou que não há relação de testosterona alta com incidência de tumor. Há relação da testosterona alta em crescimento do tumor. Então, por exemplo, se ele tiver um tumor na próstata, por ter 1.000 de testosterona, ele vai crescer mais rápido do que o normal. Mas ele ter 1.000 não diz que ele tem mais tendência a ter tumor de próstata. E aí mostraram o contrário. As pessoas geralmente têm tumor de próstata, as que têm, geralmente estão com a testosterona baixa, que é justamente os idosos. Entendi. Então, peraí, os caras que têm testosterona mais baixa é que estão tendo mais tumor de próstata, os idosos. Ah, mas será que a testosterona baixa? Não sei, eu não sei por que o câncer foi gerado. Eu só sei, então, que a testosterona alta não gera, não cria, não forma mais câncer, não faz. Mas ela cresce mais o câncer. Então, se a pessoa tem câncer, um dos remédios que ela usa é o bloqueador da testosterona para evitar que o tumor cresça. Mas descobriu-se que a alta testosterona não aumenta o risco de ter um tumor de próstata. Então, a resposta aqui é que não. 1.000 de testosterona não aumenta o risco de tumor. 1.000 de testosterona é dele. 1.000 de testosterona é o que o corpo dele precisa para funcionar naturalmente. Com isso, ele vai ter mais ganho de massa? Aí é uma pergunta que eu faço para vocês. Já respondendo, não. Eu posso ter um atleta com 1.500 de testosterona que não faz hipertrofia de jeito nenhum. Eu conheço pessoas com 3.000 de testosterona, com chip e tal, e não ganha massa, ganhou ali, não sai daquilo. E pessoas ali com seus 400, 500, ficando gigante. Aí vai depender dos receptores, né? Então ele pode ter 1.000 de testosterona, ele não vai ter problema de saúde por isto, é dele, não vai ter evidência de tumor por causa disso, criar tumor por causa disso, ele vai ter uma vitalidade normal para ele, porque ele precisa de 1.000, o corpo dele entende que ele precisa de 1.000, e ele vai ter músculo mais por causa do 1.000? Não. Ele pode não ter muito receptor no músculo, essa testosterona está indo para tudo quanto é parte do corpo, não tanto para o músculo. Com uma outra pessoa com menos, pode ter mais músculo. Agora, a pessoa, ela com ela, se eu tenho 1.000, eu tenho uma chance de ter hipertrofia. Se eu tenho 500, eu tenho menos chance. Se eu tenho 1.500, eu tenho mais chance. O que eu não posso querer dizer é que todo mundo que tem 1.500 cresce. E todo mundo que tem 300 não cresce. Isso eu não posso dizer. Depende dos receptores. Então ele está muito bem, tá? Muito bem. 1.000 de testosterona maravilhoso. É o que os idosos naturalmente tinham. Hoje é mais difícil você ver um homem adulto aí com isso. Mas antigamente era muito comum se ver isso, né? E de forma alguma. Isso é muito bom para ele, na verdade. Tá. Obrigado aí pela pergunta do Alonso, né? Agora, esse outro aí no vídeo de reposição hormonal, Maurício, ele falou: olá, Maurício, por favor, se for da vossa vontade explanar, eu gostaria de saber sua opinião no caso do homem de 40 anos com 800 de testo natural, peludo, careca e magrão. Vale a pena tomar um sal palmeto
para segurar a DHT e hipertrofiar? Desde já agradeço. Bom, eu posso dizer primeiro que o salpameto, eu acho que é um fitoterápico, né? Ele é muito fraco para se dar algum atributo a ele, que ele vai realmente, né, segurar a DHT, hipertrofiar. Eu acredito que ele é muito fraco para isso, tá? Então, eu não usaria esse suplemento, mas nenhum problema em se usar, né? Agora, o que ele está perguntando lá, ele gostaria de saber a opinião no caso do homem de 40 anos, com 800, tá muito bom. O cara é peludo, é careca e magrão, ok? Vale a pena dar. Então, independente da causa, eu acho que é um suplemento muito fraco, que não deve ser barato, talvez, e eu acho que eu não usaria, né? E não indicaria também. Se a pessoa quiser usar, nenhum problema, não vai fazer mal algum, né? Agora, vamos só realçar uma coisa aqui, tá? O cara tem 800 de testosterona, tá bem? Essas 800 de testosterona vão garantir que ele vai ganhar massa muscular? Ou vão fazer ele ficar careca ou peludo? Não, não. E a DHT vai fazer ele ficar careca? Não, não vai. Ele tem receptores e genética para predisposições. Então, eu tenho tendência à calvície, ok? Eu tenho facilidade para crescimento de pelo, ok? Eu tenho facilidade para ganhar músculo. Ou vão dizer que eu tivesse dificuldade para ganhar músculo, tá? A testosterona vai ampliar isso ou minimizar isso em mim. Se eu não tenho tendência de ser calvo, pode tomar DHT, testosterona, DHT não vai ficar calvo por causa da DHT. Eu vou potencializar o meu problema por causa da DHT. A mesma coisa. Eu não ganho massa muscular. Ah, mas então se eu colocar testosterona e DHT eu vou ganhar massa? Talvez não, eu não tenho receptor. Então eu posso dizer sim, que a testosterona potencializa ou amplia as chances de ter calvície, amplia para quem já tem o problema. Amplia o crescimento de pelo, facilita ganhar massa muscular, facilita com isso queimar mais gordura, porém dentro da genética de cada um. Ela não vai, então eu tomo testosterona e eu vou ficar careca, peludo e musculoso. Não. Mas eu vou ficar mais careca, mais peludo, musculoso se eu já tiver a predisposição para isso. Sim. Então, não usaria salpameto, se quiser usar não tem problema nenhum. E essas 800 tá bom demais, maravilhoso. Dentro do quadrante lá de testosterona está no ápice, né? Então todas as partes vitais dele, a parte de virilidade dele, estão no máximo da natureza dele. Então, tá tudo maravilhoso. Não mexeria em nada não, só treinaria, alimentação para cima e vamos embora. Tá, obrigado pela pergunta aí, o Casa Re e André. É o login dele ali no YouTube. Tem mais uma aí, não tem, Gustavo? Olha lá, esse é o Projeto Carcaça, Maurício. Ele falou aqui. Ótimo, ele tá precisando botar carcaça, ó, ele tá meio barrigudinho ali, ó, Maurício. Ótimo, ei, mestre. Carcaça. Ótimo, ei, mestre, fala para nós sobre as técnicas que vocês usavam para desidratar. Dicas para não atletas que estão retidos conseguirem um aspecto melhor usando alguma técnica parecida com a de um atleta. Abraço. Perfeito. Bom, eu vou começar respondendo dos atletas para então passar para os não atletas, né? O que, vou falar 90%, a grande maioria dos atletas fazem para desidratar numa competição. Lembrando que o objetivo, Célio, não é tirar a água do corpo. O músculo é formado de 75% de água, né? A circulação precisa de muita água, precisa de 7 litros de volume de sangue, água e tudo mais, né? É tirar a água da pele. Sim. Eu preciso tirar a água da pele e encher de água no meu músculo. Então é uma desidratação de pele. O organismo tem que estar super hidratado. E é quando o atleta erra que ele passa mal e até morre. Não é quando ele desidrata. É quando ele desidrata não só a pele, mas o que não era para desidratar. Bom, como que os atletas fazem? Em geral, a maioria faz para desidratar a pele, mas o músculo e a circulação estarem hiperidratados, inclusive com veias saltadas e tudo mais, não é? Basicamente, eles depletam o carboidrato por um certo tempo, é individual esse tempo, bebem muita água, mais água do que eles estão acostumados. O corpo entende que vai estourar, ele precisa jogar essa água para fora, então ele começa a suar, urinar, jogar água para fora. Então eu tenho lá, baixo carboidrato, lembrando que o carboidrato puxa água para dentro da célula muscular, aonde o carboidrato estiver, se for na circulação, se for na pele, ou se for no músculo, ele traz essa água para ele. Então eu tenho lá a minha célula depletada de carboidrato,
Então, a água não está conseguindo ter muito acesso dentro da célula, e a água fora está indo embora, está lavando o meu corpo, está tirando toda a água ali, ok. Ele fica, então, no estado ruim, ele fica depletado, eu não vejo nada nele ali, então o músculo some, a pele some, então eu murcho, o músculo murcha, eu fico feio, ok. E aí, então, ele começa um processo, agora sim, de continuar a pele sem água e fazer com que toda a água que ele vai beber a partir de agora vá toda para o músculo. Como? Ele mantém o sal dele estável, porque o sal atua na bomba só de potássio, é o sal que empurra o potássio para dentro da célula, até para evitar cãibra e tudo mais, e é o carboidrato que estava depletado e agora começa a repor esse carboidrato. Ele começa a dar o rebote de carboidrato, então quanto mais a célula agora puxa, ela está murcha que nem uma esponja. Agora eu devolvo o carboidrato, ela puxa esse carboidrato e se enche. Conforme ela se enche, aquele carboidrato que já veio, aquela água que já veio do carboidrato do alimento, o próprio arroz, a própria batata, que vem com uma quantidade limitada de água, entra junto com esse carboidrato. E aí aquele mínimo de água vai enchendo o meu músculo e ao mesmo tempo não tem água suficiente para sobrar para a pele. Então ele vai puxando essa água agora de volta para o meu músculo, numa quantidade pequena, talvez excessiva, agora é pequena, suficiente só para ir totalmente para o músculo e não sobrar para a pele. Aí ele, algumas horas antes da competição, ele continua comendo o carboidrato, zera a água, para de beber água, somente a água que entra em pequena quantidade com os alimentos, ele aparece no outro dia, no dia da competição, sem nenhuma água fora da célula, com muita água dentro da célula e todo aquele pouco de água que ele bebeu agora dentro do músculo. E aí, quando ele acordou desidratado e vai competir, ele começa então a ir devolvendo esse carboidrato novamente e devolvendo a água novamente, para dar um super pumping no músculo, e quando for começar a passar para a pele, acabou a competição. Vai acontecer no outro dia. Então, basicamente, é o que se usam, basicamente. E quando deu errado, chegou no dia da competição, não aconteceu isso. Em geral, eles tomam um diurético, potente diurético mesmo, que aí está o problema, porque usar um diurético numa pessoa desidratada é que é o problema, não é usar o diurético. E aí eles hiperalimentam, eles comem sal, comem carboidrato, tomam muita água junto com o diurético. Então o que ele fez ali? Ele tira tudo novamente e começa a devolver tudo novamente, imaginando que primeiro o músculo vai pegar e depois vai para a pele. Então, resumindo, ele tira carboidrato e bebe muita água. Depois, ele hipercarba, né, o carb up, ele enche de carboidrato e vai tirando a água, até zerar a água. No dia da competição, ele acordou bem, ele vai comendo carboidrato e pouca água. Acordou mal, ele toma um diurético e volta a uma alimentação normal. É onde você vê os caras comendo pizza, comendo não sei o quê, bebendo Coca-Cola e tal, porque ele primeiro tomou um diurético. Em grosso modo, tá bom? Agora, e o que uma pessoa normal pode fazer? Normal que treina musculação, não uma pessoa sedentária ou que pratica outro esporte. Bom, ela tem o músculo ali formado, ela tem o carboidrato em dia, ela está fazendo a dieta, ela tem os alimentos que ela precisa, o carboidrato especialmente. Ela vai pegar a água que ela está acostumada a usar. Ah, eu bebo 1 litro de água por dia, eu bebo 3 litros de água por dia. E vai dobrar ou triplicar essa água por pelo menos 2 dias. Então ela vai dar a entender para o corpo dela que o sal dela está igual, o alimento está igual, mas está sobrando água. Então o corpo começa a urinar, suar, jogar essa água para fora. Quando chega um dia antes do dia que ela está desidratada, ela corta 100% a água. Aí o corpo continua jogando para fora, urinando, jogando para fora. Quando chega à noite, ele vai dormir, vai ficar mais 6, 8 horas sem beber água. Quando chega de manhã, ele está sem água nenhuma para fora da célula e a célula muito bem hidratada. Então, o que seria isso? A pessoa bebe 3 litros de água por dia, ela vai continuar a alimentação normal, sal normal, vai aumentar para 6 ou 9 litros de água por 2 dias. No terceiro dia, ela bebe água do jeito que ela está bebendo, até a metade do dia. Então, ela bebeu 6 litros de água, 2, 2, 2. Agora, eu vou tirar essa água. Como que eu tiro essa água? Eu bebo até a metade do dia, a metade da água. Então, vamos lá. Eu bebia 3, tá? Eu aumento para 6, faço isso 2 dias. No terceiro dia, desses 6, eu bebo só a metade, que é 3, até a metade do dia. Corto a água até o próximo dia, ali eu acordo desidratado.
sem água na pele e cheio de água no músculo. Não só eu fiz uma hiperidratação muscular, como eu fiz uma desidratação exterior, e junto com essa desidratação, nessa água, vai muita toxina junto. Então, eu dou até uma limpada, entre aspas, no meu organismo. E não tem problema nenhum fazer isso cada 15 dias, fazer isso toda semana, nenhum problema. Lembrando que é momentâneo, né? Então, ele vai estar desidratado aí por um dia, ele está sem água na pele, bastante água dentro do músculo, depois ele vai voltando ao normal o corpo. Voltou ao normal, eu vou lá e faço novamente. É uma boa dica, funciona muito, eu costumo usar bastante isso com os atletas. Com os atletas e não atletas de competição. Pessoas praticantes de musculação. Sim. Assim, para um dia específico, talvez a pessoa quer uma estética melhor, vai na praia. Final de semana. O que ela faz? Cara, sábado ela vai pra praia, né? Ela já quer tirar aquela foto para a recordação da praia, né? Sim, dá certo, dá certo. E é saudável, tá? Sim. Então ela vai sábado pra praia. Então, quarta e quinta-feira ela dobra ou triplica a água dela, bebe ao máximo que puder. Sexta-feira, um dia antes de ir pra praia, ela só bebe água pela metade até a metade do dia. Fica sem beber água, lembrando que ela vai estar se alimentando, e nos alimentos já vem uma certa quantidade de água, né? Ela vem com a água só do alimento, no outro dia ela acorda bem. Acordou bem, ela vai ficar um dia assim, 2 dias assim, depois vai voltando ao normal. Ela pode fazer isso sempre que for viajar, pode fazer toda semana, sem problema nenhum. É que é desgastante, né? Você vai fazer isso para ficar em forma 2 dias, depois vai voltar ao normal. Então faz isso em ocasiões especiais. Vai numa festa, vai na praia, seria uma boa estratégia. Funciona. É o que eu falei para você, às vezes a pessoa quer, aquele dia ela quer tirar umas fotos, o casal ali tá bem, o shape legal, né? Uso isso, dá certo demais. É legal. Dá certo demais. Sem problema nenhum para a saúde, nenhum problema. Bem legal isso daí, muito interessante. Então, agradecer aí o Projeto Carcaça, muito obrigado pela sua pergunta. E a gente vai finalizando por aqui então, Maurício. Foi bom o episódio, né? É o primeiro aqui no novo estúdio aqui da Sandmedia. Verdade. Bem legal. Você que sabe se foi bom ou não, você que manda. Pô, foi ótimo, o pessoal vai gostar com certeza. Para você que assistiu até agora, clica no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deixe seu comentário aí e quem sabe a gente não responde seu comentário aí no próximo episódio, tá bom? A gente fica por aqui então e até o próximo ProShape Podcast. Valeu. Tá certo. Pô, bem legal.